Eu falo 10 idiomas, Isadora disse olhando diretamente nos olhos do juiz Augusto Ferreira. Ele explodiu em gargalhadas cruéis no meio do tribunal lotado. A jovem algemada não baixou o olhar. O que saiu dos lábios dela em seguida fez a sala inteira silenciar. O Tribunal de Justiça Municipal estava lotado naquela manhã. Cada assento ocupado, repórteres empilhados no fundo da sala, câmeras de celular escondidas apesar da proibição. Todos queriam ver o julgamento da menina criminosa que havia destruído uma mercearia e quase matado um homem. Isadora Silva estava de pé na frente do juiz, algemada. Ela tinha 19 anos, mas seu rosto carregava o peso de uma vida inteira de dor. Suas roupas eram as mesmas da prisão. Simples, gastas, muito grandes para seu corpo magro. Mas eram seus olhos que chamavam a atenção. Olhos que não baixavam. Olhos que não pediam piedade. Olhos que desafiavam o mundo a julgá-la sem conhecê-la. O juiz Augusto Ferreira, aos seus 50 e tantos anos, era conhecido por duas coisas: eficiência brutal e tolerância zero com criminosos jovens. Não há redenção sem punição severa, era seu lema. Ele olhou para Isadora como quem olha para uma sentença já escrita, apenas esperando para ser lida em voz alta. Ordem! Sua voz cortou o burburinho da sala como uma lâmina. O silêncio foi instantâneo e absoluto. Do outro lado da sala, o Dr. Rodrigo Ventura, promotor público, organizava seus documentos com um sorriso satisfeito. Seu histórico era impecável, 97% de condenações. Este caso seria o número 98. Fácil demais. A doutora Camila Torres, jovem advogada de defesa nomeada pelo Estado, estava visivelmente nervosa. Era apenas seu terceiro caso criminal. Ela havia tentado construir uma defesa, mas Isadora não colaborava. A garota simplesmente se recusava a falar, permanecendo em silêncio durante todos os encontros preparatórios. Que comece a audiência, Augusto anunciou, ajustando os óculos. Ele abriu a pasta na sua frente, mas já conhecia cada palavra daquele relatório policial. Isadora Silva, 19 anos, sem residência fixa, sem educação formal completa, múltiplas ocorrências policiais desde os 15 anos quando saiu do sistema de acolhimento. Cada palavra era uma sentença por si só, cada descrição, uma condenação. Você está sendo acusada de assalto à mão armada, agressão física que resultou em traumatismo craniano da vítima, destruição de propriedade e resistência à prisão. Ele fez uma pausa dramática, olhando para ela por cima dos óculos. As evidências contra você são esmagadoras. Foi pega em flagrante, segurando a arma. Confessa? Isadora permaneceu em silêncio. Responda quando o juiz fizer uma pergunta, o oficial de justiça gritou. Não, Isadora disse finalmente, sua voz baixa, mas firme. Um murmúrio percorreu a sala. Augusto suspirou, como se já esperasse aquilo. Claro que não. Vocês nunca confessam, não é? Sempre tem uma desculpa, sempre são vítimas das circunstâncias. O sarcasmo em sua voz era como veneno destilado. Doutor Ventura, Augusto gesticulou. Apresente seu caso. Rodrigo se levantou, ajeitando a gravata cara. Ele era tudo o que Isadora não era. Privilegiado, educado, poderoso. Excelência, senhoras e senhores, ele começou, sua voz preenchendo cada canto da sala. Este é um caso simples, cristalino, na verdade. Ele caminhou até uma tela onde projetou fotos da mercearia destruída. Prateleiras caídas, produtos espalhados, vidros quebrados, manchas de sangue no chão. A plateia ofegou. Uma jovem sem perspectivas, sem moral, sem valores, decidiu que era mais fácil roubar do que trabalhar. Quando foi confrontada pelo dono do estabelecimento, um homem trabalhador, honesto, que apenas defendia o que era seu, ela o atacou brutalmente. Ele projetou uma foto de Mateus no hospital, cabeça enfaixada, rosto inchado, expressão de vítima perfeitamente ensaiada. Traumatismo craniano, 3 dias internado, poderia ter morrido. Rodrigo se virou para Isadora com desprezo teatral. E quando a polícia chegou, encontraram esta jovem, esta criminosa, segurando a arma, sem remorso, sem arrependimento, apenas fúria animal. Objeção! Camila se levantou tremendo.
O promotor está fazendo suposições sobre o estado mental da minha cliente. Indeferida, Augusto disse sem nem olhar para ela. Continue, Dr. Ventura. Rodrigo sorriu vitorioso. A defesa tentará fazer vocês acreditarem em alguma história trágica. Infância difícil, falta de oportunidades, blá blá blá. Mas a verdade, Excelência, é que alguns indivíduos simplesmente nascem sem a capacidade de serem membros produtivos da sociedade. Ele apontou para Isadora como se ela fosse uma peça de evidência. Olhem para ela. Sem educação, sem habilidades, sem futuro. O que a sociedade deveria fazer com alguém assim, se não removê-la de circulação pelo máximo de tempo possível? A sala explodiu em burburinho. Alguns concordavam, acenando com a cabeça. Outros pareciam desconfortáveis com a crueldade das palavras. Isadora permaneceu imóvel durante todo o discurso, mas suas mãos, escondidas atrás do corpo, estavam tremendo. Não de medo, de raiva contida. Alguma testemunha? Augusto perguntou. Sim, Excelência. Chamo Mateus Oliveira ao banco. A porta lateral se abriu e um homem entrou. Ele tinha aproximadamente 30 anos, bem vestido, com uma pequena cicatriz na testa, única evidência visível do ferimento. Ele caminhou até o banco das testemunhas com um leve mancar que parecia exagerado. Quando passou por Isadora, ele sorriu. Um sorriso pequeno, cruel, que só ela viu. Um sorriso que dizia, eu ganhei. Isadora fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia lágrimas ali. Não de tristeza, de raiva pura e impotente. Senhor. Mateus, Rodrigo começou gentilmente. Sei que é difícil reviver esse trauma, mas pode nos contar o que aconteceu naquele dia? Mateus limpou a garganta, assumindo uma expressão de vítima sofrida. Eu estava ajudando minha mãe na mercearia, como sempre faço. Ela é idosa, sabe? Tem dificuldade para carregar caixas pesadas. Mentira. A primeira de muitas. Essa menina, ele apontou para Isadora, já havia aparecido na loja algumas vezes. Minha mãe, que tem o coração muito bondoso, até deu comida para ela algumas vezes. Mas percebi que ela ficava observando o caixa, calculando. E então, Rodrigo incentivou. Naquele dia eu estava sozinho no depósito quando ouvi o sino da porta. Pensei que fosse um cliente normal, mas quando voltei para frente, ela estava lá, com uma arma apontada para mim. Mentiroso, Isadora sussurrou, tão baixo que apenas Camila ouviu. Ela exigiu todo o dinheiro do caixa. Mateus continuou, sua voz ganhando emoção falsa. Quando disse que não tínhamos muito dinheiro, ela ficou furiosa. Começou a destruir tudo. Jogava produtos, derrubava prateleiras. Eu tentei acalmá-la, tentei raciocinar, mas ela me atacou. Ele tocou a cicatriz dramaticamente. Se a polícia não tivesse chegado quando chegou, eu não estaria aqui para contar essa história. A sala estava em silêncio absoluto. Cada palavra de Mateus construindo a narrativa perfeitamente. Uma narrativa completamente falsa. E sua mãe? Rodrigo perguntou. Dona Marta estava presente? A expressão de Mateus escureceu. Estava. Ela presenciou tudo. O trauma foi tanto que ela teve uma crise de pressão. Está sob cuidados médicos até hoje, medicada. Mal consegue sair de casa. Ela poderia testemunhar hoje? Os médicos não recomendam, Excelência. Mateus disse, olhando diretamente para Augusto. Ela está muito frágil. Qualquer estresse adicional poderia... Bem, na idade dela, poderia ser fatal. Conveniente. Muito conveniente. Sem mais perguntas, Rodrigo disse voltando para sua cadeira. Augusto olhou para Camila. Defesa quer interrogar a testemunha? Camila se levantou insegura. Ela abriu a boca, mas antes que pudesse falar, Isadora tocou seu braço. Deixa, Isadora sussurrou. Mas eu preciso... Deixa, Isadora repetiu, com uma intensidade que fez Camila parar. Defesa dispensa, Camila disse, confusa, sentando-se novamente. Mateus saiu do banco com outro sorriso cruel direcionado a Isadora. Ele voltou para as galerias, sentando-se na primeira fileira como um espectador ansioso pelo show. Alguma testemunha de defesa? Augusto perguntou, embora seu tom sugerisse que não esperava nada útil. Não, Excelência, Camila disse, derrotada.
Então vamos direto para os argumentos finais. Augusto ajeitou os papéis. Doutor. Ventura? Rodrigo se levantou mais uma vez, desta vez com menos teatralidade. O caso estava ganho. Não precisava exagerar. Excelência, os fatos falam por si mesmos. Testemunha presencial, evidências físicas, arma com as impressões digitais da ré. Não há dúvida. Ele fez uma pausa. A lei existe para proteger cidadãos honestos de indivíduos perigosos. Esta jovem teve chances. O sistema de acolhimento tentou educá-la. A sociedade ofereceu oportunidades. Ela escolheu o crime. Peço a pena máxima, não como punição, mas como proteção. Proteção para todos nós. Ele se sentou. Foi breve, eficiente, mortal. Defesa? Augusto olhou para Camila sem expectativa. Camila se levantou, suas mãos tremendo, segurando algumas anotações. Excelência, Minha cliente tem 19 anos. Ela foi abandonada quando bebê. Cresceu em um sistema sobrecarregado. Saiu aos 15 anos sem nenhum apoio. Ela está usando a defesa clássica da infância difícil? Augusto a interrompeu. Porque isso não é defesa, doutora Torres. É desculpa. Muitas pessoas têm infâncias difíceis e não se tornam criminosas. Camila engoliu em seco. Eu entendo, Excelência, mas tem algo substantivo para apresentar? Alguma evidência? Alguma testemunha? Algum fato que contradiga a acusação? Camila olhou para Isadora, implorando silenciosamente por algo, qualquer coisa. Isadora apenas balançou a cabeça. Não, Excelência. Camila admitiu, derrotada, sentando-se. Augusto suspirou, como se aquilo fosse perda de tempo. Muito bem. Isadora Silva, levante-se. Isadora obedeceu, as correntes fazendo som metálico. Você teve oportunidade de se defender. Sua advogada fez o melhor que pôde com absolutamente nada. O Ministério Público apresentou um caso sólido, inquestionável. Ele folheou os documentos mais uma vez, mais por teatro do que por necessidade. Considerando a gravidade do crime, seu histórico e sua óbvia falta de remorso, estou preparado para proferir a sentença máxima. Você passará os próximos anos da sua vida. Espera, Isadora disse. O tribunal inteiro congelou. Era a primeira vez que ela falava sem ser diretamente questionada. Augusto franziu as sobrancelhas. Desculpe? Eu disse, espera. Isadora repetiu, sua voz mais forte agora. O senhor não quer ouvir o que eu tenho a dizer? Você teve sua chance de falar. Sua advogada... Minha advogada não me conhece. Isadora o interrompeu. Ninguém aqui me conhece. Todos vocês olharam para mim, leram um relatório e decidiram quem eu sou. Jovem, não vou tolerar. O senhor tem filhos, Excelência? Isadora perguntou, sua voz cortante. O tribunal ofegou. Ninguém interrompia o juiz. Ninguém. Augusto bateu o martelo. Ordem, senhorita Silva, mais uma interrupção e eu a cito por desacato. Responda à pergunta, Isadora insistiu, lágrimas começando a formar em seus olhos. O senhor tem filhos? Houve um silêncio tenso. Augusto a encarou, claramente lutando entre sua autoridade e sua curiosidade sobre onde aquilo ia dar. Sim, ele disse finalmente friamente. Tenho 2 filhos. O que isso tem a ver com... Eles frequentaram boas escolas? Tiveram professores particulares? Viagens para o exterior? Aulas de música, esportes, idiomas? Isso não é da sua... Eu falo 10 idiomas! Isadora explodiu, sua voz ecoando pela sala como um trovão. Silêncio absoluto. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Então, começando como um tremor pequeno em seus ombros, o juiz Augusto Ferreira começou a rir. Não foi um riso discreto. Foi uma gargalhada alta, cruel, humilhante que encheu cada espaço do tribunal. 10 idiomas, ele conseguiu dizer entre risos. Você, uma jovem sem educação formal, sem lar, sem perspectivas, e quer que eu acredite que você fala 10 idiomas? O doutor Rodrigo se juntou às risadas, batendo na mesa. Isso é a coisa mais ridícula que já ouvi em anos de carreira. A plateia explodiu. Risadas. Comentários maldosos. Pessoas apontando. A humilhação era uma onda física que engolfava Isadora de todos os lados. Ela acha que é esperta.
Que piada! Ridícula! Mateus, na primeira fileira, ria mais alto que todos, com crueldade genuína nos olhos. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isadora agora, mas ela não baixou os olhos. Ela deixou que vissem. Deixou que vissem sua dor, sua humilhação, sua humanidade sendo pisoteada. Olhe para você, Augusto continuou, limpando lágrimas de tanto rir. Você mal deve conseguir preencher um formulário corretamente e quer que acreditemos que fala 10 idiomas? Que tipo de idiota você acha que somos? O senhor é exatamente o tipo de idiota que eu pensei que era. Isadora disse baixinho, mas o silêncio repentino fez cada palavra ecoar. O riso morreu instantaneamente. A temperatura da sala caiu 10 graus. O que você disse? Augusto perguntou, sua voz perigosamente baixa. Eu disse, Isadora repetiu, erguendo o queixo, as lágrimas ainda escorrendo, mas os olhos desafiadores. Que o senhor é exatamente o tipo de pessoa que eu pensei que era. Alguém que julga um livro pela capa. Alguém que olha para uma garota pobre, sem recursos, e assume que ela não tem valor, que não tem inteligência, que não tem sonhos ou habilidades. Ela deu um passo à frente, as correntes tilintando. O senhor riu da minha afirmação sem nem considerar que poderia ser verdade. Por quê? Porque na cabeça do senhor, pessoas como eu não podem ter talentos extraordinários. Só podem ser criminosas. O tribunal estava tão silencioso que o som de um celular vibrando no fundo da sala pareceu um alarme. Mas eu posso provar, Isadora disse, sua voz ficando mais forte. Traga qualquer pessoa que fale qualquer idioma, qualquer um, e eu conversarei com essa pessoa, fluentemente, sobre qualquer assunto que o senhor quiser. Augusto a encarou por um longo momento. Seu rosto estava vermelho, de raiva ou vergonha, ele não sabia. Isso é um truque, Rodrigo disse levantando-se. Algum tipo de esquema planejado. Excelência, não podemos... Quero ver, uma voz feminina disse das galerias. Todos se viraram. Era uma senhora elegante, provavelmente na casa dos 60 anos, com sotaque distintamente estrangeiro. Eu falo francês nativo. Vivi em Paris durante 30 anos. Posso testar ela. E eu falo espanhol, um homem disse levantando-se. Sou da Argentina. Eu ensino mandarim na universidade. Outro ofereceu. Italiano, alemão, inglês. De repente metade da sala estava se oferecendo, a curiosidade superando o preconceito. Augusto levantou a mão para silenciar todos. Ele olhou para Isadora por um longo momento, claramente debatendo consigo mesmo. Finalmente, contra todo o seu melhor julgamento, ele disse: Muito bem, vamos acabar com essa farsa de uma vez por todas. Ele apontou para a senhora francesa. A senhora, venha aqui. A mulher se aproximou, avaliando Isadora com ceticismo óbvio. Você realmente acha que pode me enganar, garota? Isadora não respondeu em português. Em vez disso, ela abriu a boca e palavras fluíram dela em francês perfeito, com sotaque parisien impecável. Je ne cherche pas à vous tromper, madame. Je cherche simplement à montrer à ces gens qu'ils ont tort sur moi, que je suis plus que cette situation, que nous sommes tous plus que nos pires moments. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Vous avez vécu assez longtemps pour savoir que la vie n'est jamais en noir et blanc. A mulher deu un passo para atrás, a mão indo para a boca. Mon Dieu, ela sussurrou. Seu francês é perfeito, não apenas correto, mas com nuances, com emoção, com o sotaque exato de Paris. Como espanhol agora, Isadora disse simplesmente. O homem argentino se aproximou, ainda cético. Antes que ele pudesse falar, Isadora começou a conversar com ele em espanhol argentino perfeito, usando gírias locais, o ritmo exato do dialeto portenho. A sala estava começando a murmurar agora, o ceticismo dando lugar à incredulidade. Impossível, Rodrigo sussurrou. Augusto estava branco como papel. Um por um, as pessoas se aproximaram. Inglês britânico, italiano, alemão, mandarim, árabe, russo, japonês, hebraico. E com cada idioma, Isadora conversava fluentemente, demonstrando não apenas conhecimento vocabular, mas compreensão cultural profunda, sotaque nativo, expressões idiomáticas corretas. Quando ela terminou de conversar em japonês com um empresário atordoado, não havia mais risadas, apenas silêncio absoluto e choque.
O juiz Augusto Ferreira estava com as duas mãos apoiadas na mesa, como se precisasse de suporte físico. Seu rosto havia passado por uma gama completa de expressões, de incredulidade a choque a algo que se parecia perigosamente com vergonha. Como? Ele finalmente conseguiu perguntar, sua voz rouca. Como isso é possível? Isadora o encarou, as lágrimas ainda escorrendo, mas agora havia algo mais nelas. Não era triunfo, era dor. Dor profunda de uma vida inteira de não ser vista, não ser valorizada, não ser acreditada. É possível, Excelência, ela disse, sua voz quebrando, porque eu dediquei cada momento livre da minha vida desde que aprendi a ler aos estudos. Enquanto outras crianças no orfanato brincavam, eu devorava livros velhos encontrados no lixo. Quando fui jogada nas ruas aos 15 anos, eu estudava sob postes à noite. Quando não tinha dinheiro para comida, eu procurava bibliotecas públicas e ficava até fechar. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas com o ombro, já que suas mãos estavam algemadas. Os idiomas eram minha única esperança, minha única forma de provar para mim mesma que eu tinha valor, mesmo quando todo mundo dizia que eu não tinha. A sala inteira estava pendurada em cada palavra. E o senhor? Ela disse, olhando diretamente para Augusto. O senhor me olhou hoje e viu exatamente o que todo mundo sempre vê. Uma criminosa, uma sem valor, alguém que não merece nem sequer ser ouvida. O senhor não perguntou minha história, não perguntou meus sonhos, não perguntou o que me trouxe até aqui. Sua voz subiu, carregada de anos de dor acumulada. O senhor já havia me condenado antes mesmo de eu entrar nesta sala. E se o senhor fez isso comigo, se o senhor fez isso com uma pessoa que fala 10 idiomas, que estudou sozinha, que lutou contra todas as probabilidades só para manter um pouco de dignidade, quantas outras pessoas o senhor condenou injustamente? Ela deu um passo à frente, as correntes arrastando no chão. Quantas histórias o senhor nunca ouviu? Quantas vidas o senhor destruiu porque decidiu que não valia a pena conhecer a verdade? O silêncio era ensurdecedor. Augusto Ferreira permaneceu imóvel, incapaz de falar, incapaz de se mover. Pela primeira vez em décadas de carreira, ele se sentiu pequeno, exposto, errado. E na primeira fileira, Mateus não estava mais rindo. Estava pálido, suas mãos apertando os braços da cadeira com força. Porque ele percebeu algo. Se esta garota conseguiu esconder um talento tão extraordinário, que outras verdades ela estava escondendo? E o que aconteceria quando essas verdades viessem à tona? O martelo bateu na mesa com força, quebrando o silêncio hipnótico que havia tomado conta do tribunal. O som ecoou como um tiro, fazendo várias pessoas pularem em seus assentos. Intervalo! Augusto Ferreira anunciou, sua voz saindo trêmula de uma forma que ele não reconhecia em si mesmo. 30 minutos! Ninguém deixa a sala? Ele se levantou tão abruptamente que sua cadeira quase tombou para trás. A toga pesada parecia sufocar seus ombros enquanto ele praticamente corria para seu gabinete. A porta se fechou com um estrondo, deixando para trás uma sala fervilhando de conversas chocadas, celulares sendo discretamente puxados de bolsos, repórteres sussurrando urgentemente em seus gravadores. No tribunal, Isadora permaneceu de pé, as pernas tremendo de exaustão. A adrenalina que havia sustentado sua performance extraordinária estava começando a se dissipar, deixando para trás apenas cansaço profundo. Sente-se, o oficial de justiça ordenou, não sem uma ponta de gentileza nova em sua voz. Até ele havia sido afetado pelo que acabara de presenciar. Isadora se deixou cair na cadeira, as algemas pesadas fazendo seus pulsos doerem. A doutora Camila Torres imediatamente se ajoelhou ao seu lado, ignorando os olhares de desaprovação. Por que você não me contou? Camila perguntou, sua voz uma mistura de admiração, frustração e algo que se parecia com mágoa. Eu sou sua advogada. Eu poderia ter usado isso desde o início. Poderia ter construído uma defesa inteira em torno do seu talento, da sua inteligência, da sua... Não era sobre vencer o caso. Isadora a interrompeu suavemente, sua voz rouca de tanto falar. Nunca foi sobre isso. Então era sobre o quê? Camila pressionou genuinamente confusa. Sobre humilhar o juiz? Sobre fazer um show? Isadora balançou a cabeça lentamente,
E quando seus olhos encontraram os de Camila, havia neles uma profundidade de dor que fez a advogada recuar. Era sobre fazer eles entenderem. Fazer todos eles entenderem que cada pessoa que senta nesta cadeira tem valor, tem uma história, tem dignidade. Ela olhou ao redor da sala, seu olhar passando por cada rosto. Alguns ainda em choque, outros recalculando suas opiniões, outros resistindo ferozmente à mudança de perspectiva. Eu quis que eles sentissem o que é ser julgado antes de ser conhecido, ser condenado antes de ser ouvido. Eu quis que doesse. Camila abriu a boca para responder, mas foi interrompida por uma voz alta do outro lado da sala. Isso não muda nada. O Dr. Rodrigo Ventura estava de pé, seu rosto vermelho, veias saltando em seu pescoço. Ele apontou para Isadora acusatoriamente. Vocês estão sendo manipulados, não veem? Este é exatamente o tipo de teatro emocional que criminosos inteligentes usam para desviar a atenção dos fatos. Algumas cabeças na plateia acenaram em concordância. O promotor estava tentando recuperar o controle da narrativa. Ela pode falar 100 idiomas, Rodrigo continuou, sua voz subindo. 1000 idiomas. Isso não muda o fato de que ela cometeu um crime violento, que um homem foi hospitalizado, que propriedade foi destruída. Ele bateu a mão na mesa, fazendo seus documentos pularem. Vocês estão deixando seu talento linguístico cegar vocês para a realidade. Ela é uma criminosa que usou violência. O talento não cancela o crime. Um burburinho de concordância percorreu parte da sala. Rodrigo estava certo em um ponto técnico. Talento não absolvia crime. Mas havia algo na intensidade de sua reação que parecia desproporcional. Como se ele estivesse defendendo mais do que apenas este caso. Como se estivesse defendendo o próprio sistema que permitia julgamentos superficiais. Nas galerias, Mateus observava tudo com crescente desconforto. Quando os olhos de Isadora se encontraram brevemente com os dele, ele viu algo que o fez gelar. Ela não estava com medo. Estava calculando, esperando pelo momento certo para revelar mais. Enquanto isso, trancado em seu gabinete, Augusto Ferreira estava tendo o que só poderia ser descrito como uma crise existencial. Ele estava parado em frente à janela, olhando para a cidade lá embaixo sem realmente ver nada. Suas mãos tremiam visivelmente. 32 anos, ele murmurou para si mesmo. 32 anos na magistratura. Quantos casos, quantas sentenças, quantas vidas ele havia julgado com a mesma rapidez, a mesma certeza, a mesma falta de curiosidade real sobre quem aquelas pessoas realmente eram. Ele se lembrou de uma frase que seu professor de direito havia dito décadas atrás, no primeiro ano de faculdade. Um bom juiz busca justiça. Um grande juiz busca verdade. E verdade requer humildade de reconhecer que você não sabe tudo. Quando foi que ele havia parado de buscar a verdade? Quando a eficiência havia se tornado mais importante que a compreensão? Quando ele havia começado a ver réus como estatísticas em vez de pessoas? Uma batida na porta o tirou de seus pensamentos. Entre, ele disse, sua voz cansada. Era seu assistente, Felipe, carregando uma garrafa de água e alguns documentos. Excelência, eu trouxe os arquivos adicionais que pediu sobre o caso e... Ele hesitou. Fale, Augusto ordenou, mas sem a dureza usual. A sala está dividida lá fora, senhor. Metade acha que a senhorita Silva é uma manipuladora brilhante. A outra metade está questionando tudo. Felipe fez uma pausa. E os repórteres já estão publicando. Isso vai ser notícia nacional em minutos. Augusto fechou os olhos. Claro que seria. Jovem criminosa, humilha juiz com talento escondido. Ele podia ver as manchetes agora. Felipe, ele disse lentamente, seja honesto comigo, completamente honesto. Eu cometi um erro? O assistente engoliu em seco, claramente desconfortável. Senhor, eu não sou qualificado para... Eu estou lhe pedindo sua opinião como ser humano, não como assistente judiciário, como pessoa que estava naquela sala e viu tudo. Felipe respirou fundo. Sim, senhor. O senhor cometeu um erro grande. O senhor não apenas julgou ela antes de conhecê-la, o senhor a humilhou publicamente. E quando ela tentou se defender, o senhor riu na cara dela. Cada palavra era como uma facada, mas Augusto sabia que eram verdadeiras. E agora? Ele perguntou.
O que um juiz faz quando descobre que estava errado? Um juiz ruim dobra a aposta e insiste que estava certo. Felipe disse cuidadosamente. Um bom juiz corrige o erro, não importa o custo pessoal. Augusto acenou lentamente. Obrigado pela honestidade. Agora me deixe sozinho por alguns minutos. Quando a porta fechou, o juiz finalmente permitiu que suas defesas caíssem completamente. Ele se sentou pesadamente em sua cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Por um breve momento, ele era apenas um homem confrontando a verdade desconfortável sobre si mesmo. E doía. Os 30 minutos passaram como segundos e eternidades ao mesmo tempo. Quando a porta do gabinete finalmente se abriu e Augusto retornou ao tribunal, havia algo diferente nele. Ele parecia menor de alguma forma, menos imponente, mais humano. Ordem na sala, ele anunciou, e todos rapidamente retomaram seus lugares. O burburinho cessou imediatamente. Augusto se sentou lentamente, ajeitando a toga com mãos que não eram mais tão firmes. Ele organizou os papéis à sua frente mais por necessidade de fazer algo com as mãos do que por qualquer razão prática. Finalmente, ele ergueu os olhos para Isadora. Ela o encarou de volta, impassível, esperando. Senhorita Silva, ele começou. E sua voz era diferente. Ainda tinha autoridade, mas a crueldade havia desaparecido. O que acabou de acontecer nesta sala foi extraordinário. E eu devo admitir para o registro que eu a julguei prematuramente, que eu a tratei com desrespeito baseado em suposições. Rodrigo se levantou abruptamente. Excelência! Com todo respeito, isso é altamente irregular. O senhor não pode... Sente-se, Dr. Ventura, Augusto disse, mas havia aço na voz agora. Eu conduzirei este tribunal como achar adequado. Rodrigo se sentou, claramente furioso, mas silenciado. Augusto continuou. No entanto, Dr. Ventura levanta um ponto válido. Seu talento extraordinário, senhorita Silva, não muda os fatos básicos do caso. Um crime foi cometido. Um homem foi ferido. Propriedade foi destruída. Você foi encontrada no local, segurando a arma. Ele fez uma pausa, estudando-a. Mas antes de eu prosseguir com a sentença, algo me incomoda. Alguém com sua inteligência, sua dedicação, sua capacidade claramente extraordinária de autodisciplina para dominar 10 idiomas sozinha, por que recorreria a um crime tão brutal, tão simples? Isadora permaneceu em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, ela se levantou. Posso contar minha história completa agora, Excelência? Ela perguntou, sua voz baixa, mas firme. A verdadeira história, não a versão que consta no relatório policial. Não a história que Mateus contou, mas a verdade real. Na primeira fileira, Mateus ficou completamente rígido. Seu rosto, que havia exibido tanta confiança antes, estava agora pálido. Sim, Augusto disse. Acho que todos nós merecemos ouvir a verdade. Isadora respirou fundo, e quando começou a falar, cada palavra saía carregada com anos de dor acumulada. Eu nasci em um hospital público. Minha mãe me deixou lá com apenas um bilhete. Seu nome é Isadora. Me desculpe. Isso é tudo que sei sobre ela. A sala estava em silêncio absoluto. Fui para o sistema de acolhimento ainda bebê. Cresci no Lar Santa Maria, um orfanato com recursos limitados, mas cuidadoras dedicadas. Havia 40 crianças e apenas 5 adultos para cuidar de todas nós. Sua voz estava firme, mas havia lágrimas começando a formar. Eu não era como as outras crianças. Enquanto elas brincavam no pátio, eu ficava na pequena biblioteca. Apenas 3 prateleiras de livros velhos, doados, muitos com páginas faltando ou capas destruídas. Mas para mim eram tesouros. Camila colocou uma mão reconfortante no ombro de Isadora, encorajando-a silenciosamente. Havia um livro de gramática portuguesa todo rabiscado, um livro de inglês básico com a capa arrancada, um dicionário de francês com metade das páginas molhadas e ilegíveis, e eu os memorizei, todos eles. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas com o ombro. As cuidadoras me diziam que era perda de tempo, que meninas como eu precisavam aprender a limpar, cozinhar, servir, que eu deveria aceitar meu lugar.
Mas eu não conseguia aceitar que meu valor fosse limitado pelo lugar onde nasci. Sua voz estava ficando mais intensa. Aos 10 anos, o orfanato ganhou um computador velho, doado. Eu aprendi a usá-lo sozinha. Ficava acordada depois que todas as outras crianças dormiam, assistindo vídeos com fones quebrados que encontrei no lixo. Aprendendo, sempre aprendendo. Italiano através de filmes antigos. Alemão através de documentários. Mandarim através de aulas gratuitas online. Cada idioma era uma janela para um mundo que me disseram que nunca seria meu. O tribunal estava completamente hipnotizado. Até Rodrigo havia parado de revirar seus papéis, ouvindo apesar de si mesmo. Aos 15 anos, eu saí do orfanato. É a regra. Quando você atinge a idade, você sai. Sem família, sem rede de apoio, sem nada além de uma mochila de roupas usadas. A dor naquelas palavras era palpável. Tentei conseguir emprego, qualquer emprego. Fui em dezenas de lugares, mas sem endereço fixo, sem referências, sem educação formal completa. Ninguém me queria, exceto para trabalhos onde sua dignidade é o preço que você paga por sobreviver. Ela olhou diretamente para Augusto. Durante anos, dormi em abrigos quando conseguia vaga, em bancos de praça quando não conseguia. Trabalhei limpando banheiros públicos de madrugada, coletando lixo nas ruas, lavando pratos em restaurantes que pagavam abaixo do salário mínimo e em dinheiro para evitar impostos. E durante todo esse tempo, sua voz quebrou. Durante todo esse inferno, eu continuei estudando, porque os idiomas eram a única coisa que ninguém podia tirar de mim. A única prova de que eu tinha valor, mesmo quando o mundo inteiro insistia que eu não tinha. Lágrimas estavam escorrendo livremente agora, e ela não tentou escondê-las. Então, há 3 meses, conheci Dona Marta. Ao ouvir o nome de sua mãe, Mateus fechou os olhos, como se soubesse que o pior estava por vir. Ela tinha uma pequena mercearia no bairro onde eu estava morando temporariamente. Isadora continuou, sua voz ficando mais suave, mais terna, dividindo um quarto minúsculo com 3 outras garotas que também não tinham para onde ir. Dona Marta ela era gentil. As lágrimas aumentaram. Quando eu ia comprar o mínimo que podia pagar, pão velho, frutas machucadas que ela vendia com desconto, ela conversava comigo, me perguntava sobre minha vida, me tratava como ser humano. A emoção na voz de Isadora estava crescendo. Um dia, um turista estrangeiro entrou na loja dela, completamente perdido. Ele falava alemão e estava desesperado tentando se comunicar. Eu estava lá e eu ajudei. Traduzi para ele. O rosto de Dona Marta. Isadora sorriu através das lágrimas. Ela me olhou como se tivesse visto um milagre, como se eu fosse algo especial. Ninguém nunca havia me olhado assim antes. O tribunal inteiro estava pendurado em cada palavra, muitos com os próprios olhos úmidos. Ela me ofereceu trabalho. Não muito dinheiro, mas o suficiente para eu alugar um quartinho próprio. Ela dizia que eu era inteligente demais para desperdiçar minha vida nas ruas, que ela ia me ajudar a conseguir documentos adequados, talvez até uma bolsa de estudos. A voz de Isadora estava tremendo violentamente agora. Pela primeira vez na minha vida. Pela primeira vez desde que fui deixada naquele hospital quando bebê. Eu tinha uma família. Alguém que se importava comigo. Alguém que acreditava em mim. Ela fez uma pausa, respirando fundo, preparando-se para a parte mais difícil. Dona Marta me chamava de filha. Isadora sussurrou, e a dor naquelas palavras fez metade da sala engasgar. Ela dizia, Isadora, minha filha, você vai ter um futuro brilhante. Ninguém nunca havia me chamado de filha antes. Ela estava chorando abertamente agora, soluçando, mas forçando as palavras a saírem. Eu trabalhava duro para ela. Chegava cedo, saía tarde. Aprendi a operar o caixa, a organizar o estoque, a lidar com fornecedores, e quando turistas apareciam eu traduzia. A loja começou a ficar conhecida no bairro como a mercearia que fala todos os idiomas. Um pequeno sorriso triste tocou seus lábios. Dona Marta estava tão orgulhosa. Ela colocou um cartaz na porta. Atendemos em múltiplos idiomas. O movimento aumentou. Ela estava feliz. Eu estava feliz. Então, sua voz escureceu. Então Mateus apareceu. Todos os olhos se voltaram para o homem na primeira fileira. Ele estava encurvado, tentando se tornar invisível.
Mateus é o filho único de Dona Marta, Isadora explicou, sua voz agora carregada de amargura. Ela não falava muito sobre ele, mas eu sabia que ela sofria por causa dele. Ligações tarde da noite que a deixavam chorando. Dinheiro que ela mandava e nunca era suficiente. Ele havia se mudado para outra cidade anos atrás, prometendo fazer sucesso, mas não deu certo. Ele acumulou dívidas, perdeu empregos e, eventualmente, ele decidiu voltar para casa. Isadora olhou diretamente para Mateus, mas não porque sentia saudade da mãe, não porque queria reconstruir o relacionamento. Ele voltou porque descobriu que ela tinha dinheiro guardado. Mateus estava branco como papel agora. Economias de uma vida inteira, Isadora continuou. Dona Marta trabalhando 16 horas por dia durante décadas para guardar um pouco todo mês. Ela me contou que era para a aposentadoria, talvez para viajar, ver o mar. Ela nunca havia visto o mar. A sala inteira estava completamente silenciosa, presa a cada revelação. Mateus exigiu o dinheiro. Disse que precisava para pagar dívidas de jogo. Quando ela se recusou, ele ficou violento. Mentira! Mateus explodiu, levantando-se. Ela está mentindo. Excelência, isso é completamente... Sente-se! Augusto ordenou, sua voz como um chicote. Você terá sua chance de falar. Deixe ela terminar. Mateus se sentou relutantemente, mas seu rosto estava contorcido em pânico mal disfarçado. Isadora continuou, sua voz ficando mais fraca, mais dolorida. Eu estava no depósito naquele dia, organizando as entregas que haviam chegado. Ouvi a voz de Mateus subindo, ouvi Dona Marta implorando. E então, ouvi o som de algo quebrando. Ela fechou os olhos, revivendo o momento. Corri para frente e vi. Vi ele segurando ela pelos cabelos. Havia uma arma na outra mão dele, apontada para a cabeça dela. E Dona Marta, ela estava chorando, implorando. Por favor, filho, não faça isso. As lágrimas de Isadora caíam como chuva agora. E ele estava rindo, rindo da própria mãe, dizendo que ela era estúpida por guardar dinheiro em vez de dar para ele quando ele precisava. O tribunal inteiro ofegou. Alguns espectadores choravam abertamente. Eu não pensei, Isadora disse. Sua voz apenas um sussurro desesperado. Não tive tempo de pensar. Só vi a mulher que me chamou de filha, que me deu esperança pela primeira vez na vida, sendo ameaçada pelo próprio filho. Então eu peguei a primeira coisa pesada que encontrei, uma estátua de cerâmica que ficava no balcão, e eu bati nele, com toda a força que tinha. Ela abriu os olhos encarando Augusto diretamente. Ele caiu. A arma disparou, mas não acertou ninguém. E então ele se levantou, furioso, sangue escorrendo da cabeça, e nós lutamos. A loja foi destruída. Prateleiras caíram. Produtos se espalharam. Em algum momento, a arma caiu no chão e eu a peguei. E foi quando a polícia chegou, ela terminou. Eles me encontraram segurando a arma, Mateus no chão sangrando, a loja destruída. E Mateus, ele é bom em manipular. Sempre foi. Isadora se virou para olhar para ele. Ele contou aos policiais que eu havia tentado assaltar a loja, que ele estava defendendo a mãe. E quando eles perguntaram para Dona Marta, ela estava em choque. Em completo choque. Os paramédicos a levaram antes que ela pudesse dar uma declaração adequada. E depois? Augusto perguntou suavemente. Dona Marta não corrigiu o relato? A dor que cruzou o rosto de Isadora naquele momento era tão intensa que várias pessoas na plateia soluçaram audivelmente. Mateus não deixou, Isadora disse, sua voz quebrando completamente. Ele a convenceu que se ela contasse a verdade, ele iria para a prisão. Que ela perderia o único filho. Ele a manipulou, como sempre fez. E ela escolheu o filho. Lágrimas escorriam sem parar agora. A mulher que me chamou de filha, que me deu esperança, que me fez acreditar que eu finalmente tinha uma família, ela me abandonou. Exatamente como minha mãe biológica fez quando me deixou no hospital com apenas um bilhete. O tribunal inteiro estava chorando agora. Não havia mais ceticismo. Não havia mais julgamento, apenas dor compartilhada por uma jovem que havia sido abandonada repetidamente pela vida. Dona Marta veio me visitar uma vez. Isadora continuou através de soluços. Na prisão, ela chorava. Dizia que me amava, mas que não podia perder o filho. Que eu era jovem, me recuperaria.
Mas Mateus, ele era tudo o que ela tinha de família de sangue. Isadora olhou para Augusto com olhos devastados. E eu perguntei para ela: e eu? Eu não era sua filha também? E ela apenas chorou mais e foi embora. E essa foi a última vez que a vi. A dor, a traição, o abandono absoluto naquela história era demais para suportar. Até o Dr. Rodrigo Ventura estava com os olhos vermelhos, tentando manter a compostura profissional, mas claramente afetado. Augusto Ferreira tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele nem tentava escondê-las. Senhorita Silva, Isadora, eu não tenho palavras. Ela está mentindo! Mateus gritou, levantando-se novamente, sua voz histérica. Excelência, ela está manipulando todos vocês. Minha mãe nunca diria que... Então vamos perguntar a ela, Augusto disse, sua voz fria como gelo. Ele olhou para Felipe. Localize Dona Marta, agora, e a traga aqui, com mandado se necessário. Excelência, você não pode... Rodrigo tentou protestar. Eu posso e vou. Augusto bateu o martelo. Esta audiência está suspensa até que possamos ouvir a testemunha mais importante deste caso. A única pessoa que estava lá e presenciou tudo. Ele olhou para Mateus com desprezo puro. E você, senhor Mateus, não vai a lugar nenhum. Oficial, mantenha-o sob vigilância. Se houver a menor tentativa de contato com sua mãe ou de deixar o edifício, ele será detido por obstrução de justiça. Mateus estava pálido, tremendo, pego na armadilha de suas próprias mentiras. Augusto então se virou para Isadora, e quando falou, sua voz estava carregada de emoção que ele não sentia há anos. Isadora, eu não posso mudar o que fiz hoje. Não posso apagar a humilhação que causei. Mas prometo a você, prometo diante desta sala inteira, que vou descobrir a verdade completa. E se você estiver dizendo a verdade, se Dona Marta confirmar sua história... Ele fez uma pausa, engolindo com dificuldade. Então eu passarei o resto da minha carreira tentando consertar o erro monstruoso que quase cometi. Isadora o encarou. E apesar de todas as lágrimas, apesar de toda a dor, havia algo novo em seus olhos. Não era exatamente esperança. Ela havia aprendido a não esperar muito da vida. Mas era algo próximo. Era a possibilidade de justiça, de ser finalmente vista, finalmente ouvida. Obrigada, ela sussurrou, por finalmente me ver como pessoa. E naquele momento, o juiz Augusto Ferreira entendeu algo fundamental sobre justiça. Ela não é sobre leis e sentenças. É sobre ver a humanidade em cada pessoa que entra naquela sala. É sobre ter a coragem de admitir quando está errado. É sobre servir a verdade, não a conveniência. E ele havia esquecido isso. Mas esta jovem extraordinária, esta garota que falava 10 idiomas e carregava o peso do mundo em seus ombros, havia acabado de lembrá-lo. A espera foi agonia pura. Isadora permaneceu sentada na cadeira do réu, as algemas ainda pesadas em seus pulsos, olhando para o nada. A doutora. Camila havia tentado conversar com ela várias vezes, mas Isadora estava em algum lugar distante, revisitando memórias dolorosas que ela havia tentado enterrar. Isadora, minha filha, você vai ter um futuro brilhante. A voz de Dona Marta ecoava em sua mente como uma melodia cruel. Aquelas palavras tinham sido a coisa mais bonita que alguém já havia dito para ela. E também a maior mentira. O tribunal estava em alvoroço controlado. Repórteres sussurravam urgentemente em seus telefones. Espectadores debatiam em grupos pequenos. As opiniões estavam divididas. Metade convencida de que Isadora estava dizendo a verdade, a outra metade insistindo que era manipulação emocional elaborada. Na primeira fileira, Mateus estava sentado sob vigilância constante de 2 oficiais de justiça. Seu rosto havia passado por várias expressões nos últimos minutos. Pânico, raiva, cálculo frio. Ele estava tentando encontrar uma saída, alguma forma de manter sua mentira intacta. O Dr. Rodrigo Ventura estava em uma esquina, falando urgentemente ao telefone com seu escritório. Não suspenda nada ainda. Aguarde. Isso pode mudar completamente. Até ele, que havia construído carreira em condenações, estava começando a duvidar.
O juiz Augusto Ferreira havia retornado ao tribunal, mas não ao seu lugar elevado. Ele estava de pé ao lado da janela, olhando para a rua lá embaixo como se buscasse respostas no movimento caótico da cidade. Seu assistente, Felipe, havia saído há 20 minutos com a missão urgente de localizar Dona Marta. "Ela virá?" Camila perguntou suavemente a Isadora. Isadora não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz estava morta de emoção. "Ela virá. Mateus não pode impedi-la se houver um mandado oficial. Mas isso não significa que ela dirá a verdade. Você acha que ela vai mentir? Mesmo sob juramento? Ela já mentiu uma vez." Isadora disse simplesmente. "Para proteger o filho." "Por que seria diferente agora?" A dor naquelas palavras era devastadora. Camila colocou a mão no ombro de Isadora, sem saber o que mais dizer. 40 minutos depois da suspensão, a porta do fundo do tribunal se abriu. Felipe entrou primeiro, seguido por uma mulher idosa que andava lentamente, apoiada em uma bengala. Dona Marta. O tribunal inteiro congelou. Todos os olhos se voltaram para ela. Ela tinha aproximadamente 70 anos, cabelos completamente brancos, presos em um coque simples, rosto marcado por rugas profundas de quem passou a vida trabalhando duro. Mas eram seus olhos que capturavam a atenção. Olhos cansados, tristes, carregando o peso de decisões impossíveis. Quando ela entrou na sala e seus olhos encontraram os de Isadora, ela parou completamente. Sua mão voou para a boca, um soluço escapando. "Minha menina." Isadora virou o rosto, incapaz de olhar para ela. "Mamãe." Mateus se levantou abruptamente, mas os oficiais o forçaram a sentar novamente. "Não fale nada. Você não precisa..." "Silêncio." Augusto ordenou, finalmente retornando ao seu lugar elevado. Havia uma nova determinação em sua postura, uma resolução que não estava lá antes. "Senhor." "Mateus, mais uma palavra e eu o retiro da sala." Dona Marta avançou lentamente, cada passo parecendo requerer esforço imenso. Não era apenas físico, era o peso moral do que estava prestes a fazer. "Dona Marta," Augusto disse, sua voz surpreendentemente gentil. "Obrigado por vir. Sei que isso é difícil." Ela acenou com a cabeça, limpando as lágrimas com um lenço velho. "O oficial disse que eu tinha que vir, que havia um mandado." "Sim, porque você é a única testemunha ocular do que realmente aconteceu naquele dia. A única pessoa além da senhorita Silva e seu filho que pode nos contar a verdade." Dona Marta olhou para Mateus, então para Isadora, então de volta para o juiz. "Eu não quero causar problemas para ninguém." "A verdade não causa problemas, senhora," Augusto disse firmemente. "A mentira causa. E eu acredito que tenha havido muitas mentiras neste caso." Ele gesticulou para o banco das testemunhas. "Por favor, sente-se." Dona Marta se aproximou lentamente, subindo os pequenos degraus com dificuldade. Um oficial a ajudou a sentar. Ela segurou a bengala com ambas as mãos, como se fosse uma âncora. "Dona Marta," Augusto começou. "Antes de começarmos, preciso lembrá-la de que está sob juramento. Mentir para este tribunal é crime grave, entende?" "Entendo," ela sussurrou. "E entende também que sua resposta aqui hoje determinará o futuro de uma jovem de 19 anos? Que determinará se ela passa os melhores anos da vida dela na prisão ou se tem chance de liberdade." Dona Marta começou a chorar silenciosamente. "Eu entendo." Augusto respirou fundo. "Então vou fazer perguntas diretas e preciso de respostas diretas, verdadeiras. Não importa quem elas protejam ou prejudiquem." Ele folheou seus documentos. "Primeiro, Isadora trabalhou na sua mercearia?" "Sim," Dona Marta respondeu, sua voz tremendo. "Por 3 meses. Ela era uma boa menina, trabalhadora, inteligente." "E é verdade que ela falava múltiplos idiomas? Que ajudava a traduzir para clientes estrangeiros?" Um pequeno sorriso triste tocou os lábios de Dona Marta. "Sim, ela era extraordinária. Falava com turistas como se tivesse vivido nos países deles. Fez minha pequena loja ficar conhecida no bairro." Na cadeira do réu, Isadora permanecia imóvel, mas lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. "Você a considerava como família?" Augusto perguntou suavemente. Dona Marta soluçou. Sim,
Eu a chamava de filha. Ela não tinha ninguém. Ninguém. E eu estava sozinha também. Meu filho havia ido embora anos atrás. Isadora preencheu um vazio no meu coração. Mamãe, não, Mateus murmurou. Mas um olhar severo de Augusto o silenciou. Agora a parte difícil, Augusto disse, sua voz ficando mais séria. O dia do incidente. Seu filho estava lá? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Dona Marta olhou para Mateus, lágrimas escorrendo livremente. Ele estava balançando a cabeça freneticamente, implorando silenciosamente para que ela não falasse. Dona Marta, Augusto pressionou mais gentilmente. Eu sei que é seu filho. Sei que ama ele. Mas uma jovem inocente pode pagar por um crime que ela não cometeu. Uma jovem que você chamou de filha. Dona Marta cobriu o rosto com as mãos, seus ombros sacudindo com soluços. Eu não sei o que fazer. Ele é meu filho, meu único filho. E ela era sua filha também, Camila disse levantando-se, sua voz cheia de paixão. Você mesma disse, você a chamou de filha. E agora ela está algemada, prestes a ir para a prisão por anos, por um crime que ela cometeu protegendo você. Doutora Torres, Augusto começou, mas Camila estava em chamas agora. Não, Excelência, ela precisa ouvir isso. Camila se virou para Dona Marta. Isadora salvou sua vida. Ela viu seu filho de sangue, apontando uma arma para sua cabeça e ela não hesitou. Ela arriscou tudo para proteger você. Camila estava chorando agora também. E você a abandonou, exatamente como a mãe biológica dela fez quando a deixou em um hospital. Você fez ela acreditar que finalmente tinha uma família e então você a deixou apodrecer em uma cela. Doutora Torres, isso é suficiente. Augusto bateu o martelo, mas sua voz não tinha real convicção, porque cada palavra que Camila havia dito era verdade. Dona Marta estava balançando para frente e para trás agora, gemendo de angústia. Eu sinto muito. Meu Deus, eu sinto tanto. Então corrija isso, Camila implorou. Corrija agora. Conte a verdade. Eu não posso perder meu filho. Dona Marta chorou. Ele é tudo que tenho de sangue. Se ele for para a prisão, ele deveria ir para a prisão. Uma voz gritou das galerias. Era a senhora francesa que havia testado o francês de Isadora. Ela estava de pé, tremendo de indignação. Seu filho apontou uma arma para você. Ele ia te matar pelo dinheiro e você vai deixar uma menina inocente pagar por isso? Outros espectadores começaram a se juntar. Conte a verdade! Aquela menina te salvou! Ela é sua filha também! Ordem! Augusto bateu o martelo repetidamente até o silêncio retornar. Mais uma interrupção e eu limpo a sala. Mas o dano estava feito. Ou talvez a ajuda necessária havia sido dada. Porque Dona Marta finalmente ergueu o rosto e havia algo novo em seus olhos. Não era apenas dor, era determinação. Ela olhou diretamente para Isadora pela primeira vez desde que entrara na sala. Isadora, minha menina, por favor, me olhe. Isadora hesitou, então lentamente virou o rosto. Seus olhos encontraram os de Dona Marta, e a dor naquele encontro de olhares era quase física. Eu falhei com você, Dona Marta disse, sua voz quebrando. Da pior forma possível. Você confiou em mim, me amou, e eu escolhi salvar quem não merecia ser salvo. Mamãe, não faça isso, Mateus implorou levantando-se. Por favor, eu sou seu filho! Dona Marta se virou para ele e pela primeira vez havia aço em sua voz. Sente-se, Mateus. Mas mamãe, eu disse sente-se! O grito ecoou pelo tribunal. Mateus caiu de volta na cadeira, chocado. Ele nunca havia ouvido sua mãe gritar assim. Dona Marta se virou de volta para o juiz, limpando as lágrimas, mas mantendo a postura ereta. Excelência, vou contar a verdade, toda a verdade. E que Deus me perdoe pela demora. O tribunal inteiro prendeu a respiração. Meu filho voltou para casa há 4 meses. Ela começou, sua voz firme agora, apesar das lágrimas. Ele estava com dívidas. Muito dinheiro devido a pessoas perigosas. Ele implorou pela minha ajuda. Eu não tinha muito, mas ofereci o que podia. Não foi suficiente. Ele ficou furioso. Disse que eu tinha mais guardado. E ele estava certo. Eu tinha economias de uma vida inteira guardadas em um lugar seguro. Ela fez uma pausa, respirando fundo.
Quando me recusei a dar todo o dinheiro, ele começou a vir à loja regularmente. Não para ajudar, para pressionar, para ameaçar. Isadora percebia que algo estava errado, mas eu não contei. Tinha vergonha. Continue. Augusto incentivou suavemente. Naquele dia, eu havia pedido para Isadora organizar o depósito porque sabia que Mateus viria. Pensei que se ela não estivesse lá, seria mais fácil. Pensei que ele pegaria o dinheiro e iria embora. Sua voz começou a tremer novamente. Mas ele não veio apenas pelo dinheiro. Ele trouxe uma arma. Disse que tinha emprestado de um dos credores. E quando eu ainda me recusei, ele a apontou para mim. Dona Marta tocou a própria cabeça, como se ainda pudesse sentir o cano frio do metal. Meu próprio filho apontou uma arma para minha cabeça. E eu vi nos olhos dele. Vi que ele estava desesperado o suficiente para usá-la. O tribunal inteiro estava paralisado de horror. Eu implorei, chorei, disse que o amava. Nada funcionou. E então, ela olhou para Isadora com gratidão pura. Então, minha menina corajosa ouviu meus gritos e veio correndo. Ela não hesitou nem por um segundo. Viu a situação, pegou a estátua de cerâmica e bateu em Mateus para me salvar. A arma disparou, mas não acertou ninguém. E então, eles lutaram. Dona Marta estava soluçando agora, mas continuou. A loja foi destruída porque eles lutaram. Mateus tentava pegar a arma de volta. Isadora tentava me proteger. E quando a arma finalmente caiu no chão, Isadora a pegou. Não para me ameaçar, para me proteger. E foi quando a polícia chegou. Augusto concluiu suavemente. Sim, e Mateus, meu filho é esperto. Ele sempre foi. Ele imediatamente contou uma história diferente. Disse que era Isadora quem havia tentado assaltar, que ele estava me defendendo. E você não corrigiu o relato, Augusto disse, mas sem julgamento agora. Apenas tristeza. Não, Dona Marta admitiu, vergonha absoluta em seu rosto. Eu estava em choque. Não conseguia processar que meu próprio filho havia feito aquilo. E quando os paramédicos me levaram, quando tive tempo de pensar, Mateus veio ao hospital. Ela olhou para o filho com dor. Ele chorou. Implorou. Disse que sua vida estaria acabada se eu contasse a verdade. Que ele iria para a prisão. Que eu perderia meu único filho de sangue. E eu sou uma velha tola, uma mãe fraca. Eu escolhi proteger o filho que havia me traído, em vez da filha que havia me salvado. As lágrimas eram incontroláveis agora. Visitei Isadora na prisão. Uma vez, vi ela com aquelas roupas, naquela cela, e senti meu coração se partir. Ela me perguntou, e eu? Eu não era sua filha também? Dona Marta cobriu o rosto, e eu não tive coragem de responder, porque a resposta era sim, ela era minha filha, no único jeito que importa, e eu a abandonei. O tribunal inteiro estava chorando agora. Não havia mais contenção, não havia mais profissionalismo distante. Era humanidade crua, dor compartilhada. Augusto limpou os próprios olhos, lutando para manter a compostura. Dona Marta, para o registro, você está afirmando sob juramento que foi seu filho Mateus quem cometeu o crime? Que ele a ameaçou com arma? E que Isadora apenas a defendeu? Sim, Dona Marta disse claramente, olhando diretamente para o juiz. Cada palavra que Isadora disse é verdade. Cada palavra que meu filho disse foi mentira. E eu sou cúmplice dessa mentira. E vou ter que viver com isso para sempre. Ela se virou na cadeira para encarar Isadora diretamente. Isadora, minha menina, minha filha verdadeira, eu não mereço seu perdão. Não mereço nem falar com você. Mas preciso que saiba, eu te amo. Te amei desde o primeiro dia. E vou passar o resto da minha vida arrependida de ter escolhido sangue sobre caráter. Isadora estava chorando tão intensamente que seu corpo inteiro tremia. Camila a abraçou, deixando-a desabar em seus ombros. Mamãe, como você pôde? Mateus finalmente falou, sua voz pequena, derrotada. Eu sou seu filho. Dona Marta o encarou, e havia dor, mas também firmeza em seus olhos. Você é meu filho. E sempre será. Mas isso não te dá direito de destruir vidas inocentes. Não te dá direito de apontar uma arma para sua própria mãe. Ela se levantou lentamente, apoiando-se na bengala.
Você precisa pagar pelo que fez, Mateus. E eu vou ter que viver sabendo que criei um filho capaz de fazer isso. Augusto bateu o martelo suavemente. Oficial, tome o depoimento formal de Dona Marta para o registro. Doutor Ventura, o promotor se levantou, seu rosto pálido. Excelência, à luz deste testemunho, o Ministério Público retira todas as acusações contra Isadora Silva e solicita mandado de prisão para Mateus Oliveira por tentativa de homicídio, extorsão e falso testemunho. Concedido, Augusto disse imediatamente. Oficiais, prendam o Sr. Mateus. Não! Mateus tentou correr, mas os oficiais foram mais rápidos. Em segundos ele estava algemado, sendo arrastado para fora enquanto gritava. Mamãe! Mamãe, não deixa! Por favor! Dona Marta virou o rosto, incapaz de assistir. Lágrimas silenciosas escorrendo. Quando o tribunal ficou em silêncio novamente, Augusto olhou para Isadora. Senhorita Silva, Isadora, em nome deste tribunal, peço desculpas profundas. Oficiais, removam as algemas dela. Imediatamente. Os oficiais obedeceram, e quando o metal finalmente caiu dos pulsos de Isadora, ela esfregou a pele machucada, ainda não acreditando completamente. Você está livre, Augusto disse, sua voz carregada de emoção. Completamente livre. E mais do que isso, você me ensinou algo que eu havia esquecido. Que justiça não é sobre eficiência ou estatísticas. É sobre ver a humanidade em cada pessoa. É sobre buscar verdade, não conveniência. Ele fez uma pausa, então fez algo sem precedentes. Desceu do ponto elevado e caminhou até Isadora. Diante dela, ele se curvou ligeiramente. Me perdoe, ele disse simplesmente, pela humilhação, pela crueldade, por quase destruir sua vida porque fui preguiçoso demais para procurar a verdade. Isadora o encarou por um longo momento. Então, lentamente, ela acenou com a cabeça. Obrigada, por finalmente ouvir. A sala inteira explodiu em aplausos. Pessoas choravam, abraçavam-se, celebravam, até repórteres cínicos tinham lágrimas nos olhos. Dona Marta se aproximou hesitantemente. Isadora se virou, e as duas mulheres se encararam. O silêncio entre elas estava carregado de tudo que não dito. Toda dor, toda traição, todo amor complexo e complicado. Eu não posso perdoar você ainda, Isadora disse finalmente, sua voz baixa. Talvez algum dia, mas não agora. Dói demais. Dona Marta acenou com compreensão, lágrimas frescas caindo. Eu entendo. E vou esperar. Vou esperar o tempo que for necessário. Ela pegou algo do bolso, um envelope amassado. Suas economias. O salário que não paguei porque você foi presa. E mais um pouco, para você recomeçar. Isadora olhou para o envelope, mas não o pegou. Eu não quero seu dinheiro. Por favor, Dona Marta implorou. Deixe-me fazer pelo menos isso. Deixe-me ajudar você a ter o futuro que sempre prometi. Após um longo momento, Isadora pegou o envelope. Não porque queria, mas porque sabia que precisaria. Que o mundo lá fora não seria mais fácil só porque a verdade havia sido revelada. Quando Isadora finalmente saiu do tribunal, livre, o sol estava se pondo. Ela ficou na escada, respirando ar livre pela primeira vez em semanas, e permitiu-se um pequeno sorriso. Ela havia vencido. A verdade havia vencido. Mas enquanto câmeras piscavam e repórteres gritavam perguntas, Isadora sabia que a parte mais difícil estava apenas começando. Porque agora ela precisava descobrir como viver em um mundo que finalmente havia, mas que também havia como a menina do caso viral. E isso, ela percebeu, seria seu próximo desafio. 3 semanas haviam passado desde o julgamento. Isadora estava sentada no chão do pequeno quarto que havia alugado com o dinheiro de Dona Marta, abraçando os joelhos contra o peito. O celular vibrava incessantemente ao lado dela. 50, 100, 200 notificações. Ela havia parado de contar. O vídeo do julgamento havia viralizado globalmente. Alguém na plateia havia filmado tudo e postado nas redes sociais. Jovem humilhada no tribunal choca juiz falando 10 idiomas, tinha mais de 80 milhões de visualizações. Estava em todos os lugares. Noticiários, programas de entrevistas, memes, remixes. Ela era famosa, e isso estava destruindo-a.
O celular tocou novamente. Isadora olhou para a tela. Número desconhecido, como todos os outros. Ela desligou, mas segundos depois, outra ligação. E outra. E outra. Finalmente, em um momento de fraqueza, ela atendeu. Isadora Silva? Uma voz masculina perguntou. Quem é? Sua voz saiu rouca de tanto chorar. Tenho um recado do Matheus. Ele quer que você saiba que isso não acabou. Ele tem amigos lá fora. E eles não estão felizes com o que você fez. O sangue de Isadora gelou. O quê? Você destruiu a vida dele. Colocou ele na prisão. Acha que não vai ter consequências? A voz era fria, calculada. Ele sabe onde você mora. Sabe que você está sozinha. E quando ele sair... Bem, você vai desejar ter ficado quieta. A ligação caiu. Isadora deixou o telefone escorregar de suas mãos trêmulas. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo. As paredes do quarto pareciam estar se fechando. Não era a primeira ameaça. Havia mensagens diárias, algumas de apoiadores de Matheus, outras de pessoas que acreditavam que ela havia manipulado todos, outras de indivíduos perturbados que simplesmente queriam assustá-la porque ela estava vulnerável. Falsa, manipuladora, você arruinou uma família, deveria ter ficado na prisão, ninguém fala 10 idiomas de verdade, mentirosa. Os comentários nas redes sociais eram implacáveis. Para cada 1000 mensagens de apoio, havia 100 de ódio puro. E eram essas 100 que Isadora lia compulsivamente, cada palavra envenenando sua mente. Ela se arrastou até o banheiro, olhando para o espelho. O reflexo que a encarou de volta era irreconhecível. Olhos fundos, pele pálida, cabelo desgrenhado. Ela havia perdido peso que não podia perder. Não conseguia comer. Não conseguia dormir. Cada barulho a fazia pular. Você queria ser vista, ela sussurrou para seu reflexo. Agora o mundo inteiro está te olhando e você quer desaparecer. Uma batida forte na porta a fez gritar e cair no chão do banheiro, coração disparado. Pânico absoluto. Eram eles, amigos de Matheus? Isadora, sou eu, Camila, abra a porta! A voz familiar da advogada a fez começar a chorar. Ela se arrastou até a porta, destrancando-a com mãos que não paravam de tremer. Camila entrou e sua expressão passou de preocupação para horror ao ver o estado de Isadora. Meu Deus, há quanto tempo você não come? Não sei. Isadora sussurrou. Que dia é hoje? Quinta-feira. Camila fechou a porta rapidamente, olhando para o quarto em desordem. Roupas espalhadas, cortinas fechadas, comida intocada estragando na pequena mesa. Isadora, eu tenho te ligado durante dias. Por que não atendeu? Não consigo. Há muitas ligações, muitas mensagens. Isadora estava tremendo violentamente agora. Matheus mandou alguém me ligar. Disse que tem amigos, que eles sabem onde eu moro. Que quando ele sair, respire. Camila ordenou, segurando os ombros de Isadora firmemente. Respire comigo. Dentro, fora, dentro, fora. Levou vários minutos para Isadora conseguir controlar a respiração. Quando finalmente se acalmou um pouco, Camila a guiou até a cama, fazendo-a sentar. Primeiro, Matheus não vai sair tão cedo. Ele foi acusado de tentativa de homicídio, extorsão e falso testemunho. Está olhando para anos de prisão, Camila disse firmemente. Segundo, essas ligações de ameaça são crime. Vamos reportá-las à polícia. Não adianta, Isadora murmurou. Eles sempre encontram uma forma. Números novos, perfis falsos, é infinito. Camila suspirou, percebendo que simples garantias lógicas não iriam alcançar Isadora neste estado. Eu trouxe algo importante. Ela abriu a pasta que havia trazido, mas desta vez Isadora nem olhou. Não quero ver, ela disse virando o rosto. Seja lá o que for, entrevistas, oportunidades, ofertas, não quero. Só quero que me deixem em paz. Isadora, você não entende? Isadora explodiu, lágrimas escorrendo. Eu não queria isso. Não queria ser famosa. Não queria que o mundo inteiro me conhecesse. Eu só queria provar que tinha valor, que não era apenas lixo descartável. E agora, sua voz quebrou completamente. Agora eu sou a menina do vídeo viral. Para sempre. É tudo que as pessoas vão ver quando olharem para mim.
Não quem eu realmente sou. Apenas aquele momento, aquela humilhação, repetida infinitamente. E metade do mundo me odeia. Ela continuou soluçando. Dizem que sou mentirosa, que manipulei todos, que arruinei uma família. E talvez eles estejam certos. Talvez eu devesse ter ficado quieta, deixado Mateus vencer. Pelo menos Dona Marta ainda teria o filho. Pare com isso, Camila disse firmemente. Você não arruinou nada. Mateus destruiu a própria vida com suas escolhas. Você foi vítima. Não me sinto como vítima, Isadora sussurrou. Me sinto como se tivesse destruído tudo. Como se cada coisa que toco se transforma em desastre. Orfanato, ruas, Dona Marta, o julgamento, agora isso. Ela olhou para Camila com olhos devastados. Talvez eu seja amaldiçoada. Talvez minha mãe me tenha deixado naquele hospital porque sabia que eu só traria problemas. Isadora Silva, olhe para mim, Camila disse, virando o rosto da jovem firmemente. Sua mãe não te deixou porque você era problema. Ela te deixou porque ela tinha problemas que não conseguia resolver. E quanto ao resto, você sobreviveu. Contra todas as probabilidades, você sobreviveu e se tornou algo extraordinário. Extraordinário. Isadora riu amargamente. É isso que sou? Porque não me sinto extraordinária. Me sinto quebrada. Tão quebrada que não sei se posso ser consertada. Antes que Camila pudesse responder, outra batida na porta. Desta vez mais suave. Quem é? Isadora perguntou, o pânico retornando imediatamente. Isadora, minha filha, sou eu, Dona Marta. Isadora se encolheu. Não quero vê-la. Por favor, Camila, manda ela embora. Eu sei que não quer. A voz de Dona Marta veio através da porta. Mas vim com mais alguém. Alguém que precisa falar com você. Quem? Camila perguntou, abrindo a porta cuidadosamente. Dona Marta entrou, apoiada na bengala. E atrás dela estava o juiz Augusto Ferreira, sem a toga. Apenas um homem de meia idade com expressão preocupada. O que ele está fazendo aqui? Isadora perguntou, tentando se levantar, mas suas pernas estavam fracas demais. Vim porque estou preocupado. Augusto disse simplesmente. Vi as notícias. Li os comentários. Vi o que a fama súbita está fazendo com você. E me sinto responsável. Responsável? Isadora repetiu, sua voz carregada de amargura que não sabia que possuía. O senhor deveria se sentir. Foi o senhor que começou tudo. Foi o senhor que riu de mim, que me humilhou. Se não fosse por isso, o vídeo nunca teria viralizado. Augusto aceitou as palavras como mereciam. Você está certa, absolutamente certa. Minha crueldade, meu preconceito, criaram um momento viral. E agora você está sofrendo as consequências. Ele se aproximou, sentando-se cuidadosamente em uma cadeira. Mas vim aqui para te dizer algo. Algo que aprendi nas últimas semanas desde aquele julgamento. Isadora não respondeu, mas também não o mandou embora. Desde aquele dia, mudei completamente como conduzo meus casos. Augusto continuou. Agora eu realmente ouço. Realmente procuro entender. E descobri algo devastador. Sua voz estava carregada de emoção. Descobri que em 30 anos de carreira, provavelmente condenei dezenas de pessoas inocentes. Ou pelo menos, pessoas cujas histórias eu nunca realmente conheci. Pessoas que julguei em minutos baseado em aparências e suposições. E isso deveria me fazer sentir melhor? Isadora perguntou amargamente. Não, Augusto admitiu. Nada que eu diga fará você se sentir melhor. Mas você precisa saber, você mudou algo fundamental. Não apenas em mim, mas no sistema inteiro. Ele gesticulou para Camila, que abriu a pasta novamente. Estes não são apenas ofertas de emprego ou bolsas de estudo. Isso aqui, ela segurou um documento oficial. É uma proposta de lei. Lei, Isadora, estão chamando. Reforma no sistema de justiça criminal para garantir que réus sejam realmente ouvidos. Que suas histórias sejam investigadas. Que preconceitos sejam reconhecidos e combatidos. Isadora olhou para o documento, mas as palavras pareciam borradas. 3 juízes já renunciaram depois que casos antigos deles foram revistos e erros foram encontrados. Augusto continuou. Dezenas de casos estão sendo reavaliados.
Seu vídeo, sim, aquele momento horrível de humilhação, está salvando vidas. Está mudando vidas. Mas está destruindo a minha, Isadora sussurrou. Eu sei, Dona Marta disse, aproximando-se lentamente. E é minha culpa também. Se eu tivesse falado a verdade desde o início, você não teria passado semanas na prisão. Não teria sido ao tribunal. Não teria aquele momento gravado para sempre. Ela se ajoelhou com dificuldade ao lado de Isadora, ignorando a dor nos joelhos. Mas minha menina, você não pode deixar que o mal vença. Não pode deixar que as ameaças, o ódio, o medo te destruam. Porque se você desistir agora, Mateus vence. As pessoas que te odeiam vencem. E tudo que você sobreviveu, tudo que lutou, terá sido em vão. Estou tão cansada, Isadora chorou. Tão cansada de lutar, de sobreviver, de provar. Não aguento mais. Então não lute sozinha, Camila disse, sentando-se do outro lado dela. Aceite ajuda. Aceite estas oportunidades. Saia deste quarto, desta cidade se necessário. Comece de novo, mas comece, Isadora. Não desista. A Universidade Global ofereceu não apenas bolsa, Camila continuou, mas proteção. Campus seguro, moradia privada, segurança se necessário. A ONU tem recursos para proteger funcionários. Você não estaria sozinha e exposta. E quanto aos comentários de ódio? Isadora perguntou. As ameaças? Elas não vão parar só porque mudei de lugar. Não, Augusto admitiu. Mas com o tempo, elas diminuem. Outra notícia surge. Outra pessoa se torna viral. E você se torna mais do que aquele momento. Se torna uma profissional, uma especialista, alguém fazendo diferença real. Ele fez uma pausa. Ou você pode ficar aqui, neste quarto, deixando o medo vencer. E em 5, 10 anos, vai olhar para trás e perguntar: e se? E se eu tivesse sido corajosa o suficiente para tentar? Isadora fechou os olhos, exausta demais para chorar mais. Por um longo momento, o quarto ficou em silêncio. Então, em uma voz tão baixa que mal era audível, eu tenho medo. Eu sei, Dona Marta disse, pegando sua mão. Mas coragem não é ausência de medo. É fazer o que precisa ser feito apesar dele. Isadora abriu os olhos, olhando para cada um deles. Camila, que havia lutado por ela mesmo quando ela não falava. Augusto, que havia humilhado-a, mas teve coragem de mudar. Dona Marta, que a havia traído, mas estava tentando corrigir. Se eu aceitar, ela disse lentamente. Se eu tentar e falhar, se eu não for boa o suficiente, se descobrirem que eu sou apenas uma fraude que se ensinou idiomas através de vídeos, então você terá tentado, Camila disse simplesmente. E isso já é mais do que a maioria das pessoas faz. Isadora olhou para os documentos espalhados. Universidade, ONU, empresas de tradução, programas de televisão, até um convite para falar no Congresso sobre reforma judicial. Cada papel representava um futuro assustador, incerto, mas possível. Me ajudem a decidir, ela finalmente disse. Não consigo pensar claramente, vocês escolhem. Não, Augusto disse firmemente. Esta precisa ser sua decisão, sua vida, seu futuro. Nós podemos apoiar, mas não podemos decidir por você. Isadora pegou a carta da Universidade Global, lendo-a completamente pela primeira vez. Bolsa integral, moradia segura, programa de idiomas e relações internacionais. Começava em 6 semanas. Então pegou a carta da ONU, posição júnior no departamento de tradução, baseada em Genebra, treinamento incluído. Começava em 2 meses. Posso fazer os 2? Ela perguntou timidamente. Camila sorriu pela primeira vez. Uma mulher que se ensinou 10 idiomas sozinha? Acho que pode fazer qualquer coisa. Isadora respirou fundo, sentindo algo que não sentia há semanas. Não era esperança completa, não era confiança total, mas era um pequeno lampejo de possibilidade. Uma pequena centelha de talvez eu consiga. Ok, ela sussurrou. Ok, vou tentar. Vou aceitar a universidade. E depois, quando estiver pronta, a ONU. Dona Marta soluçou, apertando a mão de Isadora. Orgulhosa. Estou tão orgulhosa de você. Mas preciso de ajuda. Isadora admitiu, olhando para todos. Para sair deste quarto. Para lidar com o medo.
para parar de ler os comentários de ódio compulsivamente. Preciso de terapia. Preciso curar isso. Ela tocou a própria cabeça, antes de poder fazer qualquer coisa. Já providenciado, Camila disse, puxando outro documento. Terapeuta especializada em trauma e TEPT. Primeira sessão é amanhã, se você aceitar. Pela primeira vez em semanas, Isadora sorriu. Não era um sorriso grande ou feliz. Era pequeno, cansado, frágil. Mas era real. Então vamos fazer isso, ela disse, sua voz ainda trêmula, mas ganhando força. Vou sair deste quarto. Vou parar de me esconder. Vou aceitar as oportunidades. E vou provar, para mim mesma, não para o mundo, que eu mereço isso. Augusto se levantou, estendendo a mão. Uma última coisa. As ameaças de Mateus. Vou pessoalmente garantir que sejam investigadas. E vou usar minha influência para garantir que você tenha a proteção necessária. Por quê? Isadora perguntou. Por que fazer tudo isso por mim? Porque, Augusto disse simplesmente, você me ensinou que justiça não é apenas sobre punir crimes. É sobre corrigir erros. E eu tenho muito erro para corrigir. Nas semanas que se seguiram, Isadora lentamente emergiu da escuridão. Terapia. Caminhadas curtas ao ar livre. Reuniões com a universidade. Aos poucos, o mundo voltou a ter cores. As ameaças continuaram por um tempo, mas a polícia rastreou a maioria. Alguns amigos de Mateus foram presos. Outros, quando perceberam que havia consequências reais, simplesmente desapareceram. E Isadora aprendeu algo fundamental. Ela era mais forte do que pensava. Havia sobrevivido ao abandono, às ruas, à prisão injusta, à humilhação pública e até à fama viral. Sobreviveria a isso também, porque sobreviver era o que ela fazia melhor. E agora, finalmente, ela iria fazer mais do que sobreviver. Ela iria viver. 1 ano depois, Isadora estava de pé no grande salão das Nações Unidas em Genebra, usando um terno elegante que ela havia comprado com seu primeiro salário. Ao seu redor, delegados de 50 países diferentes aguardavam. Ela estava prestes a mediar uma negociação crítica entre 2 nações em conflito. E ela mediaria alternando entre 5 idiomas diferentes. Suas mãos tremiam ligeiramente segurando os documentos, mas não era mais o tremor do medo paralisante. Era adrenalina. Era propósito. Estão prontos? Ela perguntou em inglês. Depois repetiu em árabe e mandarim. Os delegados acenaram. E Isadora começou a trabalhar, sua voz fluindo entre idiomas com a facilidade de quem respira. Cada palavra construindo pontes onde antes havia apenas muros. 3 horas depois, quando o acordo foi assinado, o salão explodiu em aplausos, mas Isadora apenas sorriu discretamente. Este era seu trabalho agora. Não era mágica, era dedicação transformada em propósito. Naquela noite, em seu apartamento modesto, mas aconchegante, Isadora ligou o laptop. Havia uma videoconferência agendada, algo que ela fazia todo mês agora. O rosto do juiz Augusto Ferreira apareceu na tela. Ele estava em seu escritório, mas o ambiente havia mudado. As paredes antes decoradas com diplomas e prêmios agora exibiam fotos de pessoas, réus cujos casos ele havia revisitado e corrigido. Isadora, ele cumprimentou com um sorriso cansado, mas genuíno. Como foi a mediação? Bem-sucedida, ela respondeu. E o senhor? Como está a implementação da lei? Augusto suspirou, mas havia satisfação ali. A lei Isadora foi aprovada em mais 3 estados este mês. Treinamento obrigatório sobre preconceito implícito para todos os juízes. Requisito de investigação aprofundada antes de sentenças. Já revertemos 142 condenações injustas. Sua voz quebrou ligeiramente. 142 vidas que nós, quase destruímos por preguiça, por julgamento rápido. O senhor está corrigindo isso, Isadora disse gentilmente. Cada dia, cada caso. Por causa de você, ele respondeu. Você nos forçou a ver, a realmente ver. Houve um silêncio confortável entre eles. Não mais de juiz e réu, mas de 2 pessoas conectadas por um momento que mudou ambos para sempre. No fim de semana, Isadora pegou um trem. Não para sua cidade natal. Ela nunca teve uma.
mas para um lugar que havia evitado durante um ano inteiro. O Hospital Santa Cruz, onde tudo havia começado. Ela estava de pé na frente do grande prédio antigo, segurando um envelope amarelado. Dentro dele, o único vestígio de sua origem, o bilhete que a acompanhava quando bebê. Seu nome é Isadora. Me desculpe. Durante anos, aquelas palavras haviam sido sua maldição, prova de que ela não era desejada, que ela era descartável. Mas agora, segurando o papel gasto, ela finalmente entendia algo diferente. Sua mãe, quem quer que fosse, havia lhe dado duas coisas: um nome e um pedido de desculpas. Não era ódio, era desespero. Era uma mulher em circunstâncias impossíveis, fazendo a única coisa que acreditava poder salvar sua filha. Eu perdoo você. Isadora sussurrou para o vento, para a mãe fantasma que nunca conheceria. Não sei quem você é, não sei o que te levou a isso, mas eu sobrevivi. E transformei essa sobrevivência em algo bonito. Ela dobrou o bilhete cuidadosamente e o guardou. Não iria mais carregá-lo como ferida. Iria carregá-lo como lembrança de onde começou. Uma enfermeira estava saindo do hospital e parou ao ver Isadora. Posso ajudar? Talvez, Isadora respondeu. Eu fui deixada aqui quando bebê, há muitos anos. E vim dizer obrigada. A enfermeira piscou, confusa. Obrigada? Por me salvarem. Por me darem chance de viver. Mesmo quando minha mãe não pôde me criar, vocês garantiram que eu sobrevivesse. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isadora agora. E essa sobrevivência se tornou vida. E essa vida está mudando o mundo. A enfermeira tinha lágrimas nos próprios olhos. Você é especial, sabia? Não. Isadora sorriu através das lágrimas. Sou apenas alguém que se recusou a deixar que as circunstâncias do nascimento definissem meu destino. Naquela noite, Isadora recebeu uma mensagem de Dona Marta. Minha filha, sei que ainda está curando, mas quando estiver pronta, gostaria de te ver. Tenho algo para te mostrar. Isadora hesitou, então respondeu. Semana que vem. Podemos tomar café? A resposta veio imediatamente. Sim, com todo o meu coração, sim. A cura não era linear. Alguns dias Isadora ainda acordava em pânico. Ainda lia comentários de ódio ocasionalmente. Ainda duvidava de si mesma. Mas cada dia ficava um pouco mais fácil. Cada pessoa que ela ajudava através de traduções na ONU. Cada vez que usava sua história para inspirar outros. Cada momento que escolhia coragem sobre medo. Ela havia começado como uma bebê abandonada, com apenas um bilhete. Havia sobrevivido ao orfanato, às ruas, à prisão injusta, à humilhação pública e à fama devastadora. E agora estava aqui, não perfeita, não sem cicatrizes, mas inteira, viva, próspera, usando os 10 idiomas que havia aprendido sozinha para construir pontes entre pessoas, culturas, nações, provando que não importa onde você começa, importa quem você escolhe se tornar. E Isadora Silva havia escolhido ser extraordinária, não porque era fácil, mas porque se recusou a ser qualquer coisa menos. Fim da história.